Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, estamos aqui novamente, pedindo, obviamente, mais uma vez, licença para entrar na vossa casa. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu costumo dizer o seguinte: como é que eu posso resumir? A sociedade está doente? A sociedade está piorando? Qual a relação da década de 40 com hoje em dia? Comportamental. Como está a questão da cabeça do ser humano? Vamos explorar isso hoje. Fiquem ligados aí. Boa noite aos meus pares, Carol, Coronel, Ezequiel, Gláucia. Hoje a Gláucia está de tigresa. Ela. Meu amigo Rebouças, Tágira. Aquele alô para o pessoal de casa que nos assiste. Macieri, a audiência, boa noite a você que está em casa, boa noite aos meus pares, ao convidado. Audiência maciça em Fortaleza, região metropolitana. Pessoal lá do bar do Caçuleta, que infelizmente partiu uns 3 meses atrás, mas a galera ficava assistindo no bar. Estava ligado lá no bar. No bar. E continua com o mesmo ritmo, assistindo o acerto de contas. Pessoal ali da feirinha, da feira de Messejana ali. E a feira da madrugada também, hein? Às vezes eu vou lá para dar uma volta lá em Messejana, é muito legal. Falou em moda aí também, mandar aqui um abraço, Marcelo, pro Dudu e pra Dani, que são donos da Dorum, né? Vão abrir uma loja agora nova no shopping esses dias, tá? E mandar um abraço também pro meu amigo Mário Maia, que é antigo conselheiro do CNJ. Que também muito legal. E é bacana a gente receber esse carinho do público na rua, é muito legal, é muito compensador. Pelo menos para mim, eu não tenho problema com isso. Pode chegar que... É bem teu não, viu? Eu usava prótese do cabelo, né? Tem uma história muito engraçada. Eu tava naquele shopping ali, o Eusébio, como é que chama aquele shopping? Aquele grandão ali do Eusébio. Topazio, né? Tem o shopping Eusébio, tem o Terrazos. Estava lá sentado lá. Novo. Aí chegou um senhor, sentou e ficou me olhando. Eu não me lembro o nome dele, que senão eu ia falar. Ficou me olhando. E eu tava assim, né? Porque... O doutor talvez não saiba, mas eu usava prótese. Tá olhando ali. Aí, o senhor não é o apresentador do programa da TV? Eu falei, sou sim, o apresentador. O senhor assiste meu programa? Assiste. Pô, muito legal esse programa, bacana. Tá, o nome do senhor? Tá bom. Continuei sentado. Posso fazer uma outra pergunta para o senhor? Eu falei, pode. E o cabelo do senhor? Eu falei, o cabelo hoje ficou em casa. Tá guardado? Ele ficou em casa. Então, mas é muito legal receber esse carinho. Até que eu resolvi tirar a prótese, porque enche o saco. Na verdade, é um negócio que perturba a gente. O negócio é ser original. Mas, ô, Glaucia, quem nós estamos recebendo hoje é um grande psiquiatra, né? Hoje nós vamos descobrir, nós vamos ajudar um grande colega nosso, apresentador, que ele, além de ser psiquiatra, ele é psiquiatra geriatra. Formado pela USP. Ele vai. E nós vamos dar essa força pro Rebouça hoje. E o nosso convidado vai ter muito trabalho com a gente aqui. Porque ninguém é normal nesse. Não fale nada, não, fique na sua. Já tem a Janaína cuidando de mim, 24 horas, Janaína. Vai, Glaucia, quem é o nosso convidado? Nós somos um caso de saúde mental, mas a primeira coisa para você ter saúde mental, você tem que ter lazer e tem que ser feliz. E aqui nesse programa, aqui é uma terapia, né? Eu sou presidente da Associação Cearense de Parkinson, a ACP, e as pessoas me perguntam, você não aparenta ter Parkinson, né? E eu tenho Parkinson desde os 40 anos, mas porque eu estou acompanhada de pessoas que me fazem feliz e que faz aumentar a minha dopamina. Então, aqui eu tenho dopamina de graça, né? E nós vamos trazer hoje, para você que está em casa, para você que tem dúvidas, o que é depressão, o que é ansiedade, qual a diferença de uma para outra, né? O que é um estado melancólico, né? É bom tomar remédio ou como se sai de uma depressão sem tomar remédio? Nós vamos estar aqui com um especialista. É o doutor Nairton Cruz, ele é psiquiatra. Ele tem uma referência a nível internacional, não é só nacional, não, internacional na questão da saúde mental. Ele faz parte da clínica que fica ali perto da Praça das Flores, Viva a Vida.
Então, se você está em casa com melancolia, com depressão, e você está na dúvida de quem procurar, procure o doutor Nairton Cruz, ali na clínica Viva a Vida. Doutor, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, né? E eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas de casa, né? Existe depressão sem sintomas? Bom, primeiramente é uma alegria, né? A gente sempre agradece a Deus e é muito bom estar nesse ambiente, né? De sorrisos, né? De brincadeiras, porque você começou falando tudo, né? O sorriso, né? O bom astral, a questão da autoestima elevada, isso tudo carrega a gente de boas energias, né? Então, a depressão, né? Como você perguntou, ela é uma doença, infelizmente, demoniocrática e multifacetada. Por que eu brinco com esses termos? Como é, doutor? Volta né? aí. Isso é forte, isso é forte. Demoniocrática? É, porque ela não é democrática. É Porque é uma demônio. coisa Negócio de ruim, cão né? mesmo. Mas isso Então- aí vem tudo que criou isso aí, nessa Exato. palavra aí. Eu gosto muito de falar em público, né? Não, mas legal, sou ficou acostumado- interessante. Eu sou acostumado a dar palestras, tudo, né? Quando sou convidado. Eu gosto de espalhar conhecimento, né? Às vezes as pessoas têm carência de conhecimento e conhecimento científico, não um conhecimento, né, leigo, que às vezes não traz muito engrandecimento pessoal, né? E eu uso esse termo demoniocrático porque é uma coisa muito ruim, claro, mas ela está em todas as esferas, não só culturais, mas esferas econômicas, né, esferas de gênero, tá? Então é uma doença que se expande muito. E ela é multifacetada porque ela vem de diferentes causas. E em tendo diferentes causas, existem vários sintomas. Ou às vezes, talvez sendo mais assertivo na tua pergunta, sintomas atípicos, né? Como eu disse, eu sou psicogeriatra e assim, os idosos, eles têm muitos sintomas atípicos. Muitas vezes não é só aquela pessoa triste que fica resmungando, falando mal da vida. Às vezes é aquela pessoa irritada, aquela pessoa que é aborrecida, que não gosta de fazer amizades. Ela pode estar com uma depressão. Mas, doutor, deixa eu aproveitar esse gancho seu. Hoje o programa vai ser difícil, hein? Esse cara é inteligente pra caramba. E ele coloca muito bem as coisas. Então tem que ficar bem ligado nas colocações dele, porque é bastante interessante. Eu gosto do cabo assim. Cabo, quando é bom, a briga é boa. Feliz, eu sou feliz. Doutor, resumindo, o mundo tá louco, né? Eu faço uma comparação, na abertura do programa eu fiz, da década de 40 e os dias de hoje. Nós não tínhamos saneamento, nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje, nós não tínhamos... Mas o povo era mais educado, era mais nobre. As mulheres usavam aqueles vestidos rodados de seda. Hoje tudo com a bunda de fora, só não anda de topless porque não pode. Os caras, tudo fumando maconha e tudo... O que está acontecendo? O mundo está ficando louco? O que está acontecendo? No meu tempo, doutor, eu tenho 64 anos. Eu me lembro, com 10 anos de idade, se você ficasse sabendo de um assassinato ou coisa parecida, matou um bandido, qualquer coisa que seja, era um evento histórico. Hoje está banalizado, o mundo está louco. Como é que está acontecendo? Depois nós vamos falar da psiquiatria geriatra, mas vamos falar primeiro do sentido ser humano em geral. A grande questão, meu caro, é que realmente pelas liberdades, pelas frouxidões que se deram, né, nos parâmetros sociais, hoje em dia você diz que pode ser feliz de qualquer maneira. E, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes você procurar a felicidade em pontos que não usualmente atrasem, realmente faz com que fique mais difícil de alcançar. Então existe uma certa burocratização de ser feliz. Antes você era feliz na simplicidade das coisas. Agora não, você tem que ter um carro novo, você tem que ter um celular. Estava em conversa com um grupo de amigos que já me é muito querido e falando sobre celular e tudo. Às vezes celular é para o seu básico. Tem pessoas que precisam de um celular bom porque o básico dela só é útil, só é, né, necessário com aquele celular bom. Mas tem outras pessoas que têm um celular um pouco mais
menos da moda, mas que já satisfaz o seu uso. E ela tem de aprender a ser feliz com isso. Não, mas se eu tenho um celular modelo -4, se eu não ficar com o +1, eu vou ser triste. Não existe isso. Então, na década de 40, essa questão desses limites não eram tão expandidos, né? E aí as pessoas aprendiam a ser felizes na simplicidade. Tinha a vaidade também. Claro. Mas a vaidade era no vestuário, Exato. na cartola que o cidadão usava, o paletó e o sapato cheio de barro, porque não tinha infraestrutura. Não era assim? Eu tô falando besteira. A grande questão é que são os parâmetros que você escolhe para ser feliz, né? Então a gente sabe que, por exemplo, as pessoas terem pensamentos, né, ecléticos, diversificados, não necessariamente levam à doença. Porém, é mais difícil de alcançar um bom estado mental. Quando você, né, só é feliz se você tiver o carro do ano. Só é feliz se você todo ano, né, fizer uma conquista diferente. Só é feliz se namorar uma loira. Tem isso, né? Tem essas coisas. Tem esse tumulto aí. É melhor aquele ditadinho assim, ó. Quem tem a loira tem a saudade, quem tem a morena a felicidade, e quem tem as duas é o garanhão dessa cidade. É o caso do Taj, né, Taj? Tá parado agora? Eu tô mais tranquilo. Mas, doutor, ele tem que dar uma libertada aqui, porque senão o negócio não vai. Carol, por favor. Boa noite, tudo bom? Prazer, doutor, estar aqui falando com você. Acho que saúde mental hoje em dia é doença de necessidade pública, né? Eu acho que essa internet, o acesso aos meios de comunicação, Instagram, TikTok, o comparativo da vida com outras pessoas, eu acho que deixa a gente um pouquinho doente, né? Se a gente não tiver a busca interior desse equilíbrio, né? De eu me satisfazer comigo, ser feliz de dentro para fora. E eu vejo muito em adolescentes mesmo, né? Eu tenho sobrinhos, como eles querem que as coisas sejam muito rápidas. E quando não é, eles acabam se frustrando e acabam adoecendo, ficando irritados e muitas vezes ficando infelizes, né? Acho que a pressa do mundo adoeceu um pouquinho as pessoas, né? Com certeza. É aquela coisa, né? Você nunca está satisfeito com 98 porque você acha que podia ter 100. Né? Então, as pessoas têm que ter um certo parâmetro de não se culpar por não conseguir a excelência, que realmente raras pessoas conseguem, né? A gente fala muito, por exemplo, durante a consulta, a gente entra muito em vários campos, né? Porque um bom psiquiatra, ele entra na vida do paciente de uma forma tão íntima que as pessoas dizem que a consulta é até mais íntima do que com o ginecologista, tá? Então, a gente entra sobre campos, né, de religião, de sexualidade, né, de realização profissional, pessoal. Né? Por exemplo, a religião. A gente sabe que os estudos mostram, né, que a religião ela traz mais facilidade em a pessoa ficar bem consigo mesmo. Isso não quer dizer, né, aproveitar que está sendo gravado para ficar bem claro, que quem é ateu, por exemplo, seja infeliz. Porém, a literatura é bem, né, clara nisto. Né? Quem tem religião é mais fácil ser feliz e é mais fácil ficar bom das doenças que tem do que quem não tem religião. Tá? Então aí, só porque eu sou ateu, eu vou ser triste? Então já entra nessas nuances, né, que você tem que trabalhar bem na consulta. Né? Eu fiz também a minha formação em terapia cognitivo-comportamental, ainda por finalizar, mas na terapia cognitiva a gente mostra muito que às vezes existem nas pessoas depressivas o que chamamos de distorções cognitivas. Às vezes, pela tristeza da coisa, ela não vê a vida de uma forma como ela realmente é. Ela vê pelo pior caminho, né, eu não sei o que é que vai acontecer, só sei que vai ser ruim. Isso é tudo muito negativo e destrói a pessoa, né, dificultando o processo terapêutico. Até porque o processo terapêutico em si ele não é só com medicações. Eu brinco muito que se fosse um remedinho, eu treinava um macaquinho que eu tenho lá no consultório, ele vinha lá, ó, tá aqui, ó, tchau. Não, tem tudo que a gente trabalha, né? Por isso que a consulta é até um pouco demorada, né? Eu brinco com os meus colegas das outras especialidades, ele, rapaz, e aí, como é que é a consulta? Rapaz, como eu atendo muito idoso, né, a consulta se demora ainda mais. Aí ele, mas quanto? Meia hora? Meia hora, às vezes, é para o idoso entrar e sair da sala.
Às vezes vem com cadeira de roda, às vezes vem os acompanhantes. Mas é verdade, é verdade. Exato, E a então, paciência que você tem que ter. Exato. Mas é o que a gente colocou no início, né? Eu sou muito feliz, né? Porque eu estava até conversando com meus filhos, né, recentemente, e eles, papai, você trabalha com o quê? Eu falei, eu trabalho dando alegria para as pessoas. Aí eu pensei nisso, meu Deus, que trabalho bacana que eu realmente tenho, né? Então, assim, quanto mais alegre a gente é, quanto mais feliz, mais a gente se debruça em estudar, em trazer o melhor para as pessoas que nos procuram, né? Tudo é energia, né, doutor? Tudo é energia. Por isso que eu sempre digo, né? Viva a vida, né? Viva a vida. Comemorar bem a vida. Quando o doutor colocou, vou passar a palavra para o coronel já, mas o doutor colocou aqui a questão da religião e tal. Por que, imagino eu, por que as pessoas religiosas têm mais uma recuperação, talvez, melhor do que uma pessoa como eu, que sou agnóstico? Primeiro... Porque, deixa eu ver se eu estou errado, porque eu imagino que a fé todo ser humano tem, como olfato, visão, paladar, devia ser um dos sentidos, na minha opinião, a fé. Todos nós temos. E você deposita em algo. É nesse sentido que nós temos mais de 8 mil deuses aí pelo mundo espalhado. Exato. Então, quando você está no sinal vermelho, no SOS, doente, por exemplo, numa cama, você transforma a sua fé naquela religião que você acredita. Para mim é mais difícil. Que eu ponho aonde minha fé? Entendeu? Talvez seja por isso. Mas O eu quero ateu, a saber. questão do ateu. Não, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. A É questão diferente. do ateu que não a questão tem do ateu essa também. referência, Ele né? não tem de onde tirar força. É a referência. Né? E aí, o que o doutor Exato. acha disso? Assim, eu gosto sempre de colocar que o que eu falo, né, principalmente diante do público, não é o que o Nairton acha, né? É o que o doutor Nairton vê, estuda pela ciência e coloca para o público, para quem os procura, para quem os interroga, né? E assim, a literatura mostra que quem tem religião, independente da religião, porque, pessoal, toda religião prega o bem, tá? Ah, não, mas mesmo aquela que derruba prédios, sei o quê, não. Mesmo aquela que rouba as pessoas, tá? Aí são pessoas que deturpam a religião e utilizam de forma errada. Mas toda religião, em sua essência, prega o bem, tá? A grande questão é que quem tem religião, segue qualquer religião, ela parte de preceitos de fraternidade, de caridade, de esperança, né? Por exemplo, a religião católica, né, que é das mais difundidas, né, nas Sagradas Escrituras tem muitas respostas que trazem conforto e aconselhamento para quem as vê. Tá? Então, geralmente, você adentrar na religião, e muitos, como você bem colocou, procuram naqueles momentos de maior dificuldade, né, como você citou aí, Que do é natural, SOS, né? Exatamente. Elas procuram e encontram respostas. O que é diferente, por exemplo, do ateu, que não tem onde, Se apegar, entre aspas, se agarrar, né, se apegar. Tá? Então, às vezes, é um exercício que nós fazemos. Né? Nós não estamos lá no consultório para difundir religião A ou B. Mas se você tem uma fagulha de esperança em alguma religião, adentre, porque ajuda. O tratamento Eu não tenho dúvida só, disso. não é só comprimido, não é só atividade física, não Senão é entra o só macaquinho, boas né? companhias. Exato. Baseado a vida. Exatamente, né? São muitas coisas que vão se somando, né, para fazer uma questão de reforço positivo para o tratamento realmente dar certo. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Que é muito mais fácil. Meu amigo Verdade, coronel, é. diga lá. Marcelo é uma pessoa excelente até para se conviver, um bom amigo. Assim como a gente está aqui nessa bancada maravilhosa, desejando uma boa noite a todos. Queria aproveitar, doutor, também na minha profissão, eu sou militar, já estou na reserva, né, como se diz. Você passa não só a profissão militar, como outras profissões que realmente deixam um certo resquício quando chega ali na reserva. E eu queria perguntar ao doutor, a outras profissões, como é que o senhor trata essa questão, já como nessa questão da geriatria, profissões que tem que a gente chega na aposentadoria com alguns resquícios, alguns, né? Também não são Alguns todos. traumas, é isso? Alguns traumas. Eu costumo brincar, coronel, né, até agradeço pela pergunta, que, na verdade, se você for observar,
a aposentadoria, né, quando você deixa de ter aquela obrigação de bater o ponto, né, de ser cobrado por alguma demanda, na verdade é o ápice, né, de que todos nós queremos chegar, né, de receber por tudo que nós fizemos, né, sem ter obrigações, né. Porém, a grande questão é como você vai construindo o seu envelhecimento, né. O ato de envelhecer, ele é chamado de senescência, né? E a senescência é um envelhecimento com saúde, né? E a gente faz a alusão com a adolescência. Mas existe a senilidade, que é o envelhecer com alguma doença. E isso realmente traz dificuldade, por exemplo, para esse processo de aposentadoria, né? Uma das coisas que eu só aprendi quando eu estava trabalhando com idosos já lá na USP, né, que o empréstimo mais barato, não sei se vocês sabem qual é o empréstimo consignado na folha da aposentadoria. Aí o que é que acontece? Né? O idoso, quando ele se aposenta, ele já deixa de receber um monte de auxílio e tal, ele fica com aquele salário cru, né? E existem, né, algumas cobranças que infelizmente podem ser feitas por filhos, por netos, de fazer um empréstimo para pagar uma moto, para pagar um carro e tal. Que o idoso não precisa, né? Exato, mas ele fica naquela, não, realmente meu netinho, meu filhinho, vou ajudar. E até por essa questão, né, de amor, né, que o idoso nutre muito, né, em relação às pessoas de outras idades. Eles ficam mais, né? mais suscetíveis, mais delicados, né? Exato, e eles não querem Mais sensíveis. cobrar, né, pelo a mensalidade que o neto deixa de pagar, que o filho deixa de pagar. E ele vai tendo aquele enforcamento financeiro, né? E a gente sabe que a questão financeira ela é muito importante para um bem-estar social, tá? Outras coisas que a gente vê com a aposentadoria é a questão da ociosidade. Às vezes o idoso acha que não é mais útil e ele não encontra outros afazeres para se manter, né, naquela labuta diária, naquele exercício da autoestima, naquela perseveração de servir, né, que é muito importante. Estudos mostram, por exemplo, que quem doa ganha mais do que quem recebe. Não sou eu, novamente, que estou dizendo. Então, às vezes, você que se aposentou, procure outra atividade, né? Mesmo que uma atividade sem remuneração. Mas, por exemplo, eu trabalho com muitos bancários, né? E, às vezes, os que se aposentam viram consultores financeiros, aproveitam toda a sua expertise financeira e trabalham nessa área. A aposentadoria realmente é um aspecto bem interessante. Doutor, uma questão que aflige toda a sociedade, sem sombra de dúvidas, é a questão da saúde mental e o serviço público, né? Os CAPs, que são as unidades de saúde que tratam exatamente das pessoas que precisam utilizar desse serviço. E a gente sabe que os CAPs nunca vão suprir a necessidade dos pacientes que precisam desse tipo de suporte. E pensando nisso, eu entrei ali com a sugestão de projeto de lei na Câmara Municipal de Fortaleza, pautando a possibilidade do poder público contratar serviços das clínicas, dos hospitais psiquiátricos particulares. A prefeitura pagando para exatamente suprir ali essa demanda. Como é que você enxerga isso como empresário de clínica, né, dono de clínica? Como é que você enxerga esse tipo de política pública? Primeiro, assim, infelizmente, realmente é fato, né? Os CAPs eles não dão conta da demanda que aparece, né, que lhes é solicitada. Quando eu escolhi a psiquiatria, além de ter passado por experiências pessoais que me fizeram inclinar para essa área, de realmente compreender que a saúde mental é o que mais importa para a nossa riqueza como um ser humano, eu vi que era a melhor maneira de eu ajudar mais pessoas. E, por exemplo, das 10 doenças mais prevalentes que existem no mundo, 5 são psiquiátricas. E das 5 mais graves, 3 são psiquiátricas. Então, assim, se você quer ajudar mais pessoas... Então, das 10 são 8. A Isso. causa é a cabeça. Isso, porque assim, quando você ajuda uma pessoa com depressão, você está ajudando o cônjuge, os filhos, quem cadeia. trabalha com ela, né?
Então, O entorno. exatamente, você não ajuda uma pessoa, você ajuda 3, 5 ou mais, né? Então você atinge muitas pessoas, né? Hoje em dia existe a questão do absenteísmo, que é o tempo fora de trabalho, né? E a depressão hoje está caminhando para ser a doença que mais causa absenteísmo no ser humano do planeta Terra, né? Eu não sei de outras galáxias. Mas, assim, se você quer ajudar, você tem que ir para a psiquiatria, né? E, com relação aos CAPs, né, infelizmente, as pessoas falam muito isso, da dificuldade de encontrar profissionais. Pessoal, mas os psiquiatras que vão para o CAPs, eles se veem numa situação também de um enforcamento financeiro. Infelizmente, o poder público paga, né, com uma remuneração que praticamente nenhum médico consegue sobreviver àquele trabalho. E eu falo para trabalhar com qualidade. Eu também trabalho em CAPS, eu bato no peito. Tá? Eu trabalho no SUS ainda, né? E eu digo que eu atendo, né, e quem é meu paciente sabe, eu atendo do mesmo jeito no meu consultório. A grande questão é que no meu consultório, né, tem uma demanda um pouco mais organizada, né, não tem tantas filas de espera, né? Então, essa questão do CAPS, né, pode sim ser resolvida com serviços complementares. Eu achei muito interessante, nunca havia ouvido falar dessa ideia. Mas se, por exemplo, os governantes, né, os gestores, se dispusessem a ampliar os serviços de CAPS, remunerar melhor, não só os médicos, mas o serviço, ele é ele é multifacetado, multidisciplinar, né? Tá? Existe o enfermeiro, existe o psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico. Eu nem vou citar os outros porque eu posso esquecer de alguém, mas todos são importantes. Assistente social. Eu fui do CAPS da Cidade 2000. Poxa, eu sou fã demais de assistente social. Antes de existir essa coisa de redes sociais, eram eles que encontravam tudo sobre o paciente, só você dando o nome, né? Então é uma mágica que eles fazem, né? Então, assim, se houvesse uma melhor remuneração, eu acredito que fosse mais fácil, né, de ter uma maior ampliação de CAPs e serviços de qualidade para a população em geral. E olha aqui, só um adendo. O prefeito Evandro Leitão fez uma ampliação aí no começo do ano passado, chamou aí uns concursados que estavam na fila de espera, abriu aí novas oportunidades, mas ainda não atende a questão da saúde mental na cidade de Fortaleza. Nós entramos com essa iniciativa lá na Câmara Municipal, vamos aguardar a tramitação. Mas, doutor, está preconizado no SUS, o Sistema Único de Saúde, que o poder público ele tem que complementar com o privado. Então, quando você procura um atendimento e você não encontra no público, você pode acionar, por exemplo, a prefeitura, o Estado, eles têm como fazer convênio com hospitais, com clínicas, porque para isso existe verba na saúde, para fazer essa parceria entre público e privado, e é lei, está preconizado no SUS, no Sistema Único de Saúde. Exato. O problema é que nem sempre a lei funciona, né? A grande maioria. A gente sabe disso, essa é a questão. Vamos para o intervalo e voltamos já que esse assunto bastante interessante. Fiquem ligados. Sei que lá, não entendo,